Intolerância à lactose e alergia à proteína do leite é o tema do programa de hoje. E agora a doutora Vera vai nos mostrar como que é uma das maneiras de se diagnosticar a intolerância à lactose através de um exame, não é isso, doutora Vera? Isso, nós temos até uns 2, 3 anos atrás, a gente fazia só o teste sanguíneo, né? É um teste bom, ou pode fazer o que o doutor Célio falou, que é a questão da prova terapêutica. Eu tiro o leite e vejo se o paciente melhora ou não. É um diagnóstico. Que foi como a nossa personagem da nossa reportagem. Esse não é um diagnóstico mais moderno que a gente tem, é um teste respiratório, um aparelho aparentemente simples, né? Se você quiser, você pode fazer o teste, claro. Vou fazer o teste? Como que é feito o teste? Aqui, ó, vou pedir para você prender a respiração e colocar com o bocal fechado na boca. Enche o peito, coloca na boca fechada, isso. E fica com ele fechado até apitar. Quando apitar, você vai assoprar continuamente. Falta um pouquinho, já vai apitar. Pode soprar. Isso, sopra contínuo. Tirando o ar todo do pulmão, sempre com a posição ereta, isso é muito importante. Ótimo, já tá bom. E aí o que a gente faz? A gente faz o basal do paciente, né? Por exemplo, no caso dela, o basal tá subindo, tá um basal bem alto, né? Não tomei leite, hein? Não, por quê? Você não fez o preparo adequado. Okay. Isso é um dos grandes erros que nós temos. No seu basal tá 10. Se tiver acima de 10, a gente nem faz o exame. A gente volta o paciente para casa, faz a dieta de novo, que é uma dieta bem restrita. Não pode ter nenhuma fermentação. Hoje eu comi queijo. Isso. Eu comi queijo. E aí a gente pega o produto, nesse caso é uma lactose, eu vou preparar, a gente dá e você vai tomar. E de meia em meia hora nós vamos fazer a leitura. O que esse exame mostra? Daqui meia hora a lactose vai descendo para o intestino e vai ser absorvida. Isso é o normal, porque ele tem lactase. Se ele não tiver lactase, a lactose chega no cólon e começa a liberar hidrogênio. O organismo humano não tem hidrogênio. Então, nós vemos uma curva de liberação de hidrogênio. É um teste positivo. Se você der o teste positivo, como eu disse, se não tiver mais nada, é uma má absorção. Se durante o exame você tiver diarreia, distensão, aí você tem intolerância, o diagnóstico está feito. O problema é que a quantidade de lactose tem que ser dada. Tá. Isso é fundamental, é padronizado. Antigamente, alguns serviços faziam com 50 gramas. Equivale a tomar 1 litro de leite. Ninguém toma 1 litro de leite. Então, dava muito exame falso positivo. Claro, se você tomou 50 gramas de lactose, você vai ter. Então, hoje o padrão recomendado pela maioria dos trabalhos é 25 gramas. É isso que a gente faz. É um exame muito tranquilo, pode ser feito em crianças, né? Criança não tem, às vezes, como soprar. Então, a gente coloca uma máscarazinha. É bem legal, bem interessante. Gente, né? Eu não gostei do meu resultado. Para quem não toma leite, hein, o meu tá até alto. Mas hoje eu tomei iogurte. Só para a gente finalizar com a intolerância à lactose, eu só queria finalizar com a doutora Denise o seguinte. Às vezes, por aquilo que eu comentei, a mãe acha que o bebê tem intolerância porque ele está com cólica, está com distensão abdominal, então ele está com intolerância à lactose. Então, eu vou parar de tomar leite de vaca para ele diminuir a intolerância à lactose. E aí, doutora Denise? Não, a gente né, vai organizar a dieta materna não nesse intuito, né? É o que eu já tinha falado, a gente vai organizar a amamentação. A mãe, ela precisa prestar muita atenção, a mãe que está amamentando, na alimentação dela. Ela tem que comer todos os grupos alimentares, a não ser que a criança tenha alergia à proteína do leite de vaca, que aí sim a gente vai ter que retirar todo o leite e os derivados da mãe que está amamentando. Aí é uma coisa diferente, né? Mas nesse caso a gente a gente não vai cortar o leite da mãe, não. Nós vamos tentar organizar, ver o que está acontecendo com essa mãe, se ela está alimentando bem mesmo, se ela não está tendo excesso de algum grupo alimentar, mas, né, e a gente não fez esse diagnóstico no neném. Entendi. Né? Por isso que a gente não vai fazer essa restrição da mãe. Ela começou a falar sobre alergia, doutor Célio. Vamos explicar aqui, então. Falamos sobre intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. Agora, quando a gente pensa em alergia ao leite, nós estamos falando, então, da proteína. Exatamente. As alergias alimentares, elas envolvem uma reação imunológica anormal ou não esperada a uma proteína de algum alimento. Não somente leite, nós temos alergias alimentares a vários alimentos, né? Algumas pessoas já sabem disso, conhecem alguém que tem alergia a frutos do mar, a amendoim, a castanhas, a soja e também a proteína do leite de vaca. Então, muitas vezes há uma resposta imunológica, quer dizer, existe uma reação imunitária do paciente com a formação, eventualmente, de anticorpos contra aquela substância que lhe faz mal. O que é diferente na intolerância à lactose. Não há formação de anticorpos, há uma deficiência de enzima que não consegue digerir a lactose ingerida.
Nesse caso, então, você ingere, o seu organismo não reconhece, ou tem uma hipersensibilidade a essa proteína, e aí começa, então, a chamar a tropa, ou seja, os nossos anticorpos, que é a nossa tropa de defesa. Cria anticorpos ou faz uma reação inflamatória através de outras células, não necessariamente anticorpos. Dos anticorpos. Ah, tá. E aí, você tem uma alergia. Na alergia, os sintomas são semelhantes ao da intolerância? Não. Não, os sintomas de alergia podem, alguns, ser semelhantes, mas normalmente eles são diferentes. Quando você tem alergia, você coça, você empola, você pode ter um quadro de asma, um quadro respiratório. Pode. Então, são quadros mais de como você tem alergia de qualquer coisa, né? E o quadro de intolerância, ele é praticamente abdominal. Por exemplo, ela falou assim, eu tinha um mal-estar. Então, assim, a paciente do caso, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o paciente às vezes também começa a extrapolar, né? Entendo. Tudo passa a ser intolerante ao leite. Eu atendi uma paciente que ela chegou ao ponto dela ler a cápsula do medicamento. Se tivesse leite na cápsula do medicamento, ela não tomava. Não existe esse grau de intolerância a esse ponto. Né? Talvez de alergia, mas assim, para intolerância não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado os sintomas são muito parecidos com outras intolerâncias. Se, por exemplo, se tiver intolerância à fruta, intolerância a adoçante, que é sorbitol, os sintomas são muito parecidos. Então, você tem distensão abdominal, você tem gás, você tem fermentação. Isso pode levar a uma reação vagal, pode levar a um mal-estar sistêmico. Mas a gente não deve imputar todas as culpas ao leite. Eu acho que a gente falou fruta, até a fruta Sim, pode ter. A gente tem detectado alguns casos, principalmente nos pacientes que são vegetarianos muito estritos, esses veganos, a incidência de tolerância à frutose está altíssima, porque ele sobrecarrega o receptor de fruta. Entendi. E o sorbitol, que é o adoçante, cruza com o receptor de fruta. Então, quem usa muito adoçante também pode começar a ficar intolerante à fruta. Bom, voltando a... Pode falar, Toseli, claro. Algumas crianças que têm alergia à proteína do leite, elas podem ter alguns sintomas abdominais, mas aí cabe ao pediatra também fazer uma entrevista mais, né, elucidativa, né, para poder separar o que é uma coisa e o que é outra. A parte da alergia alimentar, né, na infância, o agente principal é o leite de vaca, né, a proteína do leite de vaca. A gente não pode esquecer que as crianças também apresentam muita reação cruzada à soja, né? Porque às vezes a mãe fala, tá com alergia à proteína ao leite de vaca, eu já vou imediatamente trocar para a soja. Se as manifestações, elas acontecem principalmente com manifestações do trato gastrointestinal, que a gente fala de diarreia, muito vômito, diarreia com sangue, essa, né, distensão abdominal, é mais provável ainda de acontecer essa reação cruzada à soja, que pode variar de 30% a 64%. Então, é muito errado da gente fazer essa troca do leite. Existem leites especiais que a gente dá o nome de leite extensamente hidrolisado, tá? Ou leites à base de aminoácidos, né? Que são leites apropriados para essas crianças. Entendo. Só completando a questão das manifestações, a alergia ao leite de vaca na infância, várias são as manifestações, desde a criança, o leite entrar em contato com a pele e dar uma urticária, uma placa, um edema de lábio, que são reações muito graves, que a mãe tem que correr para o hospital para a gente poder fazer adrenalina, um tratamento mais agressivo, tá? Que aí já é um choque anafilático quase. Constipação intestinal pode ser uma manifestação de alergia, né? As diarreias, os vômitos, os refluxos. Hoje, uma criança que vomita demais, que a gente está pensando no refluxo gastroesofágico, a doença do refluxo, não aquele refluxo normal que acontece até 3 meses, a gente vai ter que colocar como diagnóstico diferencial se a criança não tem uma alergia. No caso, só te perguntando aqui, então, no caso do refluxo, é muito comum aquela criança que acabou de amamentar, daí um pouquinho ela volta, né? Agora, e a criança que amamentou, daí 1h30, às vezes até 2 horas depois, aí ela começa a voltar? Pode ter esses casos também. Tá. No caso das crianças, uma coisa que ajuda a gente muito a diferenciar o refluxo fisiológico da doença do refluxo é a questão do ganho de peso daquela criança, da irritabilidade. Então, se está tudo bem, aí você já fica, né, vai mais para o fisiológico mesmo. Certo. E aí, no caso da alergia, essa alergia na infância, ela é ao leite de vaca. Não existe o risco da alergia ao leite de mãe, né, doutora Denise? Não, leite de mãe não. Ao leite materno, pelo contrário.
Tudo que específico, E as ele é mães, específico. elas ficam muito tristes quando a mãe que está amamentando e o neném começa a ter sangramento nas fezes, junto com outros sintomas, e a gente faz o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca num bebê de um mês e pouquinho que a mãe esteja amamentando. Ela acha que o leite dela é que causou aquilo, porque a gente começa a fazer um tanto de modificação na alimentação dela. Tá. Então é muito importante a gente, como profissional, passar esse reforço positivo para a mãe, que ela não tem culpa disso. Claro. Né? Porque tem algumas mães que param até de amamentar. Esse é até o nosso medo, porque o leite ele vai ajudar muito para a gente, né? Claro. Então a gente dá esse carinho e explicação para ela, né, incentivar a questão do aleitamento. Daqui a pouco a gente volta, então, para responder as perguntas de casa e falar um pouco mais sobre a alergia, tem tratamento, não tem o que fazer. Nós vamos para um breve intervalo e responderemos no próximo bloco as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Liga para a gente, 3209-0119 ou mande e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Estaremos de volta em instantes.